Beleza. Beleza, bom, bora começar então. Bom, pessoal, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, aqui do setor de Pessoas e Cultura da Arte. Para quem não conhece, né, esse programa aqui do Art Talks, ele é aberto ao público, então vou fazer uma breve introdução aí sobre a arte. É uma empresa de tecnologia que auxilia as organizações, as empresas a expandirem aí a sua capacidade tecnológica, né? Oferecendo soluções de software, dashboards, métodos de design thinks, alocação de profissionais e hunting, que são os serviços de recrutamento em tecnologia de informação. E esse aqui é o nosso Art Talks, onde mensalmente nós nos reunimos para compartilhar conhecimento através de palestras, né, de diversos assuntos, com os nossos convidados, tanto internamente, que são os nossos arteiros, quanto externos. E hoje o Maurício Chiesaro, ele vai compartilhar seu conhecimento com a gente sobre inovação e transformação, a jornada da inteligência artificial à era generativa. Então, anotem suas dúvidas aí ao decorrer da palestra, que no final vai ser disponibilizado um momento aí para responder essas questões. E Maurício, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e eu passo a palavra para você começar aí o conteúdo e se apresentar para a gente. Obrigada. Obrigado, pessoal, pelo convite aí, tá? Então, a gente vai falar aí um pouquinho dessa jornada até onde a gente chegou aí na era de IA generativa. E só me apresentando aqui, né? Meu nome é Maurício Chiesaro, eu sou head de inteligência artificial do Venturos, né? E minha formação é na área de ciência e computação, mestrado, doutorado é também na área de IA, tá? Para quem não conhece, eu trabalho no Venturos, que é um centro de tecnologia aqui em Campinas. A gente fica ali no polo 2 de alta tecnologia, né? Perto do CPQD, perto dos Sirius ali. A gente tem mais de 27 anos aí de existência e tem mais de 600 funcionários. Ele é um centro de... A gente não tem a parte, né, sem fins lucrativos, né? A gente não tem um produto, enfim. Então, a gente atua em diversas áreas de negócio aí. Aqui está um pouco da agenda. Eu vou passar um histórico aí para a gente falar como a gente chegou até aqui. Vou falar de alguns conceitos para a gente entender como que essa questão da IA generativa, né? Um termo bastante conhecido aí do ChatGPT é prompt, né? Eu vou explicar um pouquinho. Tem algumas principais demandas que aparecem para a gente, inclusive, nessa área, né? E alguns desafios. E falar de algumas coisas, por exemplo, acessar dados de texto que são privados, né, da empresa, né? Eu queria usar o poder do ChatGPT para acessar dados de texto. Ou tem gente que fala assim, eu quero acessar dados, né? Como que também, isso é possível? Eu tenho que fazer um fine-tuning, um refinamento do modelo, treinar ele para ele entender isso, né? E falar de dados estruturados também, que o pessoal fala assim, eu não quero mais fazer dashboard, eu quero que a IA responda para mim automaticamente, magicamente, né? Então, algumas, até são demandas que aparecem, daí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, um resumo, tá bom? Da história, assim, só falar, né? A área de IA foi criada em 56 e teve um longo caminho aí, e vou já pular para 1990. E em 1990 começou a ter muito uso de, a gente chama de kernels estatísticos, que são para treinar modelos, tipo alguns nomes, SVM, Random Forest, algumas coisas que são para treinar modelos de IA. E nessa época, o pessoal fazia muito disso. Eu tenho alguns dados aqui, fazer uma predição, um dado de banco de dados. A pessoa tinha que escolher esses dados, transformar esses dados, achar uma representação para colocar para esses kernels e ele responder corretamente. Para a imagem, por exemplo, ele tem os pixels da imagem. Daí você tem que ter uma pessoa que, que seria bom para identificar uma face? Não, tem que identificar algoritmos para tratar esses pixels para identificar contornos, né, cores, texturas e passar um conjunto de números que são essas features, né, e passar para o kernel para ele classificar. Então tem um trabalho grande de transformação desses dados para os algoritmos de IA reconhecer, tá? E daí a gente já pula para 2010, onde, né, e aprendizado de máquina é um termo que já é bem aceito, que é uma sub-área de IA, tá? É que a gente fala assim, outra sub-área de aprendizado de máquina é o aprendizado profundo, que usa redes neurais profundas, a partir de 2010. E
Esse foi o primeiro grande boom aí da parte de IA, que começou a ter muito produto no mercado usando aprendizado profundo, com resultados muito bons. Então, tudo que a gente vê hoje no mercado é baseado em deep learning, que fala, né? Aprendizado profundo, tá? E assim, essa diferença desses dois, aqui é só uma cena do artigo aqui que ele fala que é a parte de, tá cortando aqui, de face recognition, né? E a gente tem aqui, por exemplo, se a gente pensar na linha do tempo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você vê que nessa parte aqui de baixo, onde está verdinho, é um pouco do que eu falei. Até do jeito mais antigo, aí o pessoal ainda tinha que identificar contorno, achar bordas, né? Ter várias processos aí que precisa de um especialista para fazer essa engenharia de feature para passar para um kernel estatístico e falar assim, esse aqui é o Messi, por exemplo, né? E a diferença maior do aprendizado profundo a partir de 2010 foi que você passa os dados mais crus para essas redes neurais, por exemplo, os pixels, né? Que ele, durante as camadas, ele vai aprendendo o que é necessário para responder corretamente. Você elimina esse especialista para falar assim, olha, eu tenho que achar um contorno do olho. Não. A rede vai procurar as características sozinhas necessárias para responder melhor para o algoritmo. Aqui, para ilustrar um pouco disso, a gente tem aqui, ó, nas camadas mais próximas, mais rasas, ele começa a aprender linhas, texturas, cores, e conforme vai passando, ele vai aprendendo com objetos mais complexos, né? Então, isso deu um grande, né? Aqui é um exemplo para a imagem, né? E daí, a partir de 2010, a gente pula para 2020, que é a questão né, a gente fala de IA generativa, que mais pelo chat GPT, né, que teve um grande impacto aí, que usa um modelo de linguagem super poderoso. E isso foi possível porque em 2017 teve esse artigo do Google aí, que é uma arquitetura de redes neurais que se chama Transformers, um mecanismo de atenção que eles nomearam aí, que a partir daí teve uma grande evolução na parte de linguagem natural e foi possível criar todos esses modelos aí e criar esses modelos generativos aí, tá bom? Então, a partir de 2020, Stanford criou esse termo aí de modelos de fundação, que meio que remete mesmo à parte de arquitetura, né, de base, né? Esses modelos de fundação, vou agora falar um pouquinho dividindo 2020 a generativa e como que se resolve os problemas antes aqui. Como que eu comentei apesar do profundo e até outras técnicas mais antigas, que se resolve problemas hoje no mercado? A gente tem um alto custo para rotular um conjunto de treinamento de dados. O que significa isso? É um treinamento supervisionado. Eu tenho um carro, eu preciso de uma pessoa ou uma ferramenta que ajude isso, falar assim, isso aqui é um carro, o algoritmo tem que responder que é um carro ou uma moto, né? Então, são milhares e milhares de imagens e texto, que seja, né, o tipo do dado. Você precisa anotar isso para o algoritmo aprender. É um alto custo, né? E hoje você tem soluções que resolvem problemas específicos. Você tem um sistema de recomendação, você tem dados de recomendação. Você tem um sistema de reconhecimento de face, ele vai reconhecer a sua face, né? Então, você tem modelos para propósitos específicos para tarefas específicas, certo? Você tem um modelinho de IA para cada um. E a ideia aí com esse modelo de fundação, o que acontece? Ele tem um conceito de fazer um treinamento não supervisionado, ou auto-supervisionado. Vou dar um exemplo aqui. Eu como morango uso a cor vermelha. Eu não preciso falar que é vermelha para ele aprender. Você tem ele pega todos os dados na internet, ele tem um conjunto de texto, ele sabe o contexto, ele tem as próximas palavras do texto, e ele vai achando a próxima palavra para entender o contexto das palavras. Então, isso é uma grande diferença. Cada vez mais modelos estão se tornando multimodais, né? Não é só texto, então você tem imagem, você tem som, né? Eles conseguem tratar de vários dados diferentes. Multitarefas e generalista. É uma quantidade muito maior de dados que para problemas específicos, gigantesca, certo?
ele tem uma memória muito grande. E com isso, qual que é a ideia? Vou criar um modelão gigante, um monte que sabe genericamente um monte de coisa, e a partir daí, dele, com pouca ou nenhuma adaptação, eu consigo resolver tarefas específicas. Daí, o custo de treinamento ou alguma coisa para você responder para problemas específicos é menor. Esse é o conceito do modelo de fundação. E o maior, vamos dizer, o mais famoso aí, modelo de fundação que a gente tem é o GPT-X, aqui, que é o 3,5, 4, que é a base do ChatGPT, tá bom? Então, esse conceito de IA generativa é gerar conteúdo através de outro. Então, você tem, né, vou gerar um texto, a partir de instruções, gera texto. O GPT-4, ele interpreta imagens também. Me descreva essa imagem. Né, vou gerar música, som. O Midjourney, né, gera uma imagem para mim com essa descrição. Certo? E nessa linha aí de IA generativa, um termo que ficou muito famoso em evidência é a engenharia de prompt. São os comandos que você tem que conversar com o modelo, né? E para ele responder corretamente. E assim, é isso, né? Você cria o prompt através do modelo de fundação e ele passa a responder. E daí ele tem um conceito aí que ele fala que não é um treino, é um aprendizado no contexto, por prompt, né? In context learning. Então, você consegue, com poucas instruções ali no prompt, até fazer ele responder algumas coisas. Aqui está um exemplo, por exemplo, esse exemplo de in-context learning. Você olha, análise de sentimento. Você pensa no passado lá, você pega um modelinho pequeno e eu pego milhares e milhares de exemplos de análise de sentimento de filme, de review de filme, com a resposta, e isso a gente tinha que fazer para treinar. Por exemplo, o modelo GPT-4, se fizer isso, ele já responde. Classifica esse review de filme. Eu gostei desse filme. Ele dá um sentimento, ele vai colocar positivo ou negativo. Pode ser que eu não esteja usando o GPT-4, o modelo menor. Ele pode, tá bom, eu vou pegar. Esse é o zero shot learning, né? O primeiro, dei um exemplo e já respondeu. Às vezes você precisa ensinar ele um pouquinho. Um shot learning, vou dar um exemplo. Classifica esse review. Eu gostei desse filme. Positivo. E a partir daí você faz a sua pergunta, ele vai passar a responder. Às vezes um exemplo não é suficiente, daí é o few shot learning. Você coloca alguns exemplos e a partir daí ele começa a responder corretamente. Isso aqui é empírico, não tem pesquisa nisso, mas fala assim, olha, se você deu 5, 6 exemplos e ele não respondeu, ele não vai responder, talvez ele não tenha conhecimento desse assunto, daí você tem que partir para outra estratégia, talvez você tenha que pegar a partir desse modelo base, treinar, fazer um refinamento, um fine-tuning para ele responder corretamente. Outra técnica que ajuda é essa cadeia de pensamentos, por exemplo. Você dá um exemplo, você coloca passo a passo como ele resolveria esse problema, né? É sabido que matemática ele não é o forte de modelo de linguagem. Então, vamos supor, eu tenho uma equação aqui, uma conta, né, grande aqui. Eu vou explicando como ele resolveria passo a passo esse problema e dando a resposta, daí a partir daí ele pode, com problemas parecidos, ele responde melhor, tá? Com isso que eu falei dos prompts, aí tem até uma pessoa que fala muito, olha, isso aí está revolucionando. Então, o Andrew, ele era do Google Brain, eu não sei se ele é ainda, mas ele foi professor de Stanford, tem empresa aí, né, curso do Coursera e tal. Ele colocou esse diagrama aí, né, que aquele treinamento supervisionado lá, você tem que pegar, rotular a imagem, treinar o modelo, isso aí, esse pipeline é grande, é de meses, né? E se você consegue fazer o modelo responder rapidamente, você trabalha isso com dias e horas, né? Então, sim, seria, né, resolver esses problemas em vez de treinar modelo. Então, essa é a grande revolução. Isso não funciona para tudo, mas, assim, vale a pena testar para, né, alguns problemas aí, para ver se ele resolve, né? Então, falando já mais vou entrar em dados privados agora. Por exemplo, olha, muitas empresas querem que, eu quero que o chat ele responda com dados proprietários da minha empresa, né? Daí você faz o prompt e ele responde para tarefas específicas aí. Então, dados privados tem um conceito aí que as iniciais é RAG, né? RAG lá, né? Que
você recuperar informação e você criar mecanismos para isso através de, ele fala de agentes aqui, né? Esse cara no meio. Qual que é a ideia? Você pega, por exemplo, você coloca o prompt, você passa o prompt, você tem um agente que intercepta essas mensagens, você tem prompts que você vai passar a sua mensagem do prompt e um prompt que dá instruções, olha, o que ele está falando aqui? Identifique, modelo de linguagem, identifique para mim do que ele está falando. Vou dar um exemplo aqui. O prompt que ele está perguntando sobre, sei lá, política de férias da empresa. Ele não vai ter o LLM, não vai responder da sua empresa. Daí você fala assim, um contexto, daí ele manda para o LLM, responde em formato JSON, né? Assim, vamos dizer, formato de programação. Está respondendo sobre políticas da empresa. Ele devolve para a gente. A gente fala assim, opa, políticas de empresa, eu vou procurar na minha base privada. Daí ele direciona, né? Busca esses dados, devolve para ele e responde de uma forma amigável, aí ele traz. Então, esse mecanismo de agentes aí está bem utilizado, e daí pode ser o modelo de linguagem. Um GPT-3, 4, que no Azure já está, na Microsoft Azure já tem lá para você utilizar, acessar via API. Tem o Llama, que é da Meta, né? Esse Flunkey 5 é do Google, ele é menorzinho, às vezes você consegue até usar isso daí, enfim, né? Tem esse também. E aí você tem, por exemplo, hoje, frameworks que ajudam isso para desenvolvimento. O LangChain acho que é o mais famoso hoje, ele é um open source que ajuda você a criar esses agentes se comunicar. Ele tem até para extrair dados do Wikipedia, de texto do YouTube, né? Ele consegue já transcrever. Então, assim, ele é uma ferramenta que ajuda você a programar rápido isso aí para você criar esses agentes intermediários. Esse Llama Index, né? E a Microsoft tem esse Semantic Kernel também. E quando esses dados que a gente está falando aí de proprietários, como que ele acessa, né? Você tem, vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas assim, você pega esses dados e transforma em banco de dados de vetores. E daí ele faz uma busca semântica, é diferente, né? Porque ele consegue trazer os dados mais parecidos, né, com o que você está procurando. Tá? E assim, tudo isso está muito rápido, né, gente? Eu coloquei esses três principais, mas cada semana aparece um framework e mais ainda, né? O que é uma tendência que eu vejo? Esses caras que tem a Microsoft, o OpenAI, né, o Google, que eles têm esses modelos de linguagem robustos, obviamente, eles vão começar a encapsular cada vez mais soluções para dados privados. A OpenAI já anunciou o GPT-4 for Business, né? Eu, até semana passada, não tinha. Eu tinha mandado e-mail lá, não estava disponível para eu pegar. Ele fala, acesse os dados da empresa. Eles têm que acreditar confiar na política de privacidade deles, né? O Google Cloud, ele tem aquele Dialogflow que faz chatbots, que é bem determinístico, né? Ele faz os flows. Ele já está embutindo funcionalidades para conversar com o modelo de linguagem do Google, do Bard, e para você colocar seus dados lá da empresa. Então, algumas empresas já estão criando mecanismos para facilitar, inclusive para desenvolver, com cliques, né? Então, está evoluindo muito rápido essa parte aí. Principais demandas e desafios, como eu já falei, agentes assistentes virtuais. Vem aqui, quero que automatizar meu processo que ele fique melhor do que esse chatbot mais rígido que eu tenho aqui, né? Daí você tem que trabalhar nessa parte dos agentes, esses templates de prompt para criar fluxo, enfim. Memória externa e o que ele vai acessar? Vai ser uma API, vai ser um banco de dados internos, enfim. Esse uma demanda principal. E essas ferramentas internas também, eu quero, em vez de eu ter um dashboard aqui, eu quero que ele... Eu não quero mais fazer dashboard, pelo amor de Deus, né? Dá um trabalho, não sei o quê. Eu quero que ele responda do meu banco de dados estruturados, né? É demanda que aparece, né? E outra demanda, eu quero que ele acesse meus documentos de texto interno e responda para mim, né? Amigavelmente, assim, tentando ter esse trabalho aqui, de criar telas para isso tudo. Então, esses dois casos aí. E tem os principais desafios aí, que dos dois casos, quando você joga esses dados na instrução, naquele in-context learning, no prompt, ele ocupa espaço nessa janela de contexto.
Se eu for acessar um modelo via API numa cloud, que nem o ChatGPT 3.5 lá, ele cobra por token, por palavra, lá, par de palavra que você manda. Então, quanto mais, ele não é caro, mas assim, ele vai, cada vez que você tem que mandar um monte de dados lá, ele vai cobrar mais. Né? Analisar grande volume de dados, você vai ficar jogando, né, uma base de dados grandes. É um problema também, né, e documentos muito grandes também, tá? Aqui só um exemplo aqui, ó. Isso aqui são alguns modelos de linguagem, Llama 1, 2, Turbo, e aqui, ó, é o máximo número de tokens, 2.000 por requisição, 2.000, 4.000, né? Então tem aqui uma quantidade máxima que você, cada requisição da conversa que se manda é o máximo que você pode mandar na janela. Vai falar de documentos textuais, né? Eu quero que disponibilizar meus documentos internos para fazer isso. Como que acontece? Você pega os documentos aqui, você vai transformar ele. Você tem que quebrar em chunks documento muito grande. Não vai para você jogar depois para ELN. Tem aquela janela de contexto. Então você vai ter que quebrar ele, fazer uma transformação de criar uns vetores, né, que você fala embeddings, né? São números lá, e joga nessa base de dados de vetores para fazer essa busca por similaridade. E daí, quando você faz a busca por similaridade, ele vai pegar esses chunks aí, você pode escolher a top K 10, 15, daí você tem mecanismos de reorganizar isso e pegar as melhores informações para montar a resposta final. Tá? Outra questão que eles fazem muito para ajudar isso, estão incluindo o feedback humano das buscas para melhorar e realimentar esse processo aí. Só que também, o que acontece? Bom, esse mecanismo de dados de vetor, tal, eu não preciso retreinar meu modelo, enfim, eles têm limitações, né? O que, assim, na nossa experiência, assim, para documentos, informações mais simples, documentos pequenos, o que eu, particularmente, a gente fez na empresa lá, ele funcionou bem. Ele começa a complicar muito quando você tem documentos muito grandes e você tem partes de informações espalhadas em vários documentos, né? Ele pode alucinar, dar informação errada e tal. Daí, talvez você testando com prompt, com RAG, não funcione, você vai ter que partir para, eu vou ter que fazer um refinamento do modelo, treinar ele com esses documentos para ver se ele responde melhor, tá? Então, esse aí é o que chama fine tuning, o ajuste fino. Que é a ideia de você fazer um instruction fine tuning para você passar o modelo e aprender sobre aquele assunto. Como funciona isso aí? Primeiro, eu preciso usar o GPT 3.5 para fazer isso? Talvez não. Para que você precisa fazer? Análise de sentimento. Talvez disso você possa pegar um modelo intermediário, que esse aqui é o número de parâmetros, né, cada vez menor. Talvez você consiga treinar para responder uma tarefa específica. Não, eu quero uma coisa que ele responde ele tem um conhecimento geral muito grande. Talvez você tenha que pegar um modelo maior. O primeiro passo é esse. Para você treinar para uma única tarefa, aqui está um exemplo. Sumariza o texto abaixo. Você deu um exemplo e o exemplo da resposta. E se você tem aquele modelo grandão, aquele conceito que eu falei lá na frente do modelo de fundação, aqui está falando de 500 mil, mas às vezes você consegue até com menos, 300, 400, um modelo grande, ele fazer um refinamento do modelo e já responda corretamente para você, né? Você precisaria de muito mais dados no passado com um modelo menor. Só que daí tem os desafios também. Esse treinamento, ele mexe, por exemplo, nos parâmetros da rede. Se você deixar aberto para ele mexer em todos os parâmetros da rede, o que pode acontecer? Ele tem um fenômeno que chama esquecimento catastrófico. Ele aprende o que você ensinou para ele e esquece tudo o resto, né? Isso é uma coisa que você quer? Não. A minha IA só vai resolver esse problema. Beleza, tudo bem. Mas se não é isso, a gente tem que tratar isso. E assim, se você tem um modelo gigantão para você pegar e fazer esse treinamento, esse refinamento, para uma tarefa específica, ele vai continuar com o tamanho daquele grandão lá. Então, você vai ter um modelo gigantesco para resolver uma tarefa só. Enfim, esse é outro desafio. E para isso, tem algumas soluções. Fazer esse refinamento. Não, eu quero que ele responda para
sumarizar texto, para análise de sentimento, para fazer resumo, enfim. Então, eu posso fazer esse refinamento para essas 3 tarefas juntas, ou considerar um conceito que chama de PEFT, né, Parameter Efficient Fine Tuning, que ele é um pouco diferente, que aqui eu vou explicar aqui, ó. Aquilo que eu falei, imagina só você fazer um fine tuning, esse aqui de cima é o normal. A tarefa, né, ele quer que responda para QA, tarefas de QA, por exemplo. Eu quero que ele gera num formato específico aqui para eu gerar casos de teste. Né? Ele já faz isso, o modelo genérico, mas vamos supor que ele não fizesse específica para QA. Eu vou criar um modelão gigante que vai responder para um específico com tantos gigabytes. Você vai fazer um fine tuning, ele tem um outro modelo gigantesco, daí isso aí não tem fim, né? Quando você cria esses PEFs que ele fala, qual que é a ideia dele? Ele congela esses parâmetros da camada de rede e só mexe, daí você só adiciona parâmetros em camadas novas no final. E o que acontece isso? Como você não mexeu em tantos parâmetros para trás, ele melhora, ele não tem aquele esquecimento catastrófico e você gasta menos memória para treinar o modelo. Aqui, o GPU, né, que você usa GPU para treinar modelo. Para treinar esse modelo gigantesco, você precisa de centenas de GPUs. Aqui, para treinar esse PEFT, que são parâmetros, uma GPU você consegue treinar. E daí, você guarda esses pesos e você não altera o modelo original. Quando você vai executar ele, você fala assim, ó, atualiza aí. Ele atualiza, daí você só guarda essas diferenças aqui. Entendeu? Então, esse é uma técnica muito usada para tratar tarefas específicas a partir do modelo aí. E aqui, só para ilustrar, tem uma publicação de 500 tipos de PEFT aí que estão criando aí para tratar esse problema aqui, tá bom? Dados estruturados, outra demanda, ó, eu quero que a gente tinha comentado, né? Eu tenho minha base de dados, eu não quero fazer mais dashboards. Tem um monte de gente que vem pedir isso para a gente, né? Não dá para fazer que a LLM responda para mim aqui, né? Problemas, né? Como fazer? Às vezes você precisa buscar informação e fazer operações matemáticas. Eles não são bons para fazer operações matemáticas, né? E você imagina só, você faz uma query lá da Big Data, que você tem que fazer, otimizar SQL, usar Spark, não sei o quê, para responder rápido. Você vai jogar para uma rede neural gigantesca para ela buscar essas informações, acreditar no resultado e ela ter um tempo de resposta bom? É meio complicado, né? Então, a possível solução que o pessoal está tentando resolver isso e ajudar é delegar essas coisas para ferramentas, etapas intermediárias para resolver esse problema. Por exemplo, tem esse Program Aided Language Models, que ele faz nada mais do que ele utilizar a ALM e um interpretador de código para fazer isso, porque eles estão gerando muito bem código, né? Então, a ideia aqui é um exemplo que aconteceu, ó, Roger tem 5 bolas de tênis, ele comprou mais duas latinhas de bolas de tênis, e cada latinha tem 3 bolas. Quantas bolas de tênis ele tem lá agora? E aqui ele deu um exemplo, por exemplo, aqui de como ele resolveria aquele cadeia de pensamento com, né, para ele resolver melhor. Errou. A ideia aqui, ele falou assim, ó, a cadeia de pensamento aqui, ele pegou, escreveu meio que código Python aqui, certo? E a partir daí ele resolveu, porque ele criou um código e delegou para um interpretador de código que ele respondeu corretamente. Então, essa é uma ideia. Aqui é para, vamos falar assim, de SQL. Ó, tem pesquisas aí já há vários anos aí de você, base de dados, Spider, uma base de dados de benchmark para você testar isso, e você fala assim, a linguagem natural, eu quero que ele transforme isso em um SQL, né? Então ele tem várias bases de dados lá, perguntas que poderia fazer para base de dados para pegar e entender isso, como que ele faria para, né? Qual a resposta que ele deveria dar.
E você treina tudo, divide seu conjunto de treinamento, verifica o quanto ele acertou, e daí você submete para esse site aí, e ele tem uma base dele meio secreta lá, e vê como ele performa nisso. Então ele tem um ranking, né? E antes de 2022, aí tem vários métodos mais tradicionais, com redes neurais profundas, que a gente comentou lá. E você vê que aqui né, aqui acho que é a Curaça, né, quanto que ele acertou e tal. E você vê que os primeiros lugares colocados aqui, ó, é tudo baseado em ChatGPT, modelo de linguagem, né? Que antes eram mais treinamentos específicos, assim, inclusive aqui, ó, Zero Shot, aqui ele nem fez treinamento, né? Ele fez com prompt lá para resolver. Então, assim, o pessoal está tentando utilizar os modelos de linguagem e processos intermediários para criar alguns códigos para ajudar a não ter que programar a interface. Mas também, isso a gente está fazendo algumas provas de conceito lá, mas é complicado, né? Não é mágica, né? Isso aí, né? Ele tem que conhecer mais ou menos o seu domínio, enfim, você tem que dar algumas instruções para ele. Não é automático que você vai criar automaticamente tudo que você colocar de criar de bases de dados novas, ele vai aprender automaticamente. Você vai ter que dar instruções, você vai substituir a sua programação para dashboard para algumas instruções que você vai ter que passar, meio que configurar isso. É mais rápido? Talvez, enfim. Né? É isso que tem que se medir aí. Então, a gente está fazendo algumas provas de conceito disso aí também, tá bom? Bom, o conteúdo era isso, né? Foi meio rápido aqui, né? Então, vou passar só um resumo aqui. Não existe bala de prata, né? O pessoal isso aqui vai resolver o mundo. Isso aqui até o Andy também que colocou, isso aqui é uma análise proporcional do que tem de hoje no mercado funcionando aí. Treinamento supervisionado, rotulado, que eu comentei, essa bola aqui maior. Ele é a grande maioria que tem hoje no mercado. Isso aqui é de IA nativa. Nos próximos 3 anos, você vai continuar tendo problemas resolvidos com treinamento supervisionado. Vai crescer em todas as áreas, né? É legal que a parte de IA generativa ele vai ter outros horizontes para, né, para produtividade. A gente está vendo até na parte de TI, né, para, né, aplicações prontas para QA, para developer, enfim. Mas assim, de IA, você não vai ter hoje ainda assim, eu vou deixar de ter um software que faz uma detecção de EPI né, por imagem, que eu vou jogar as imagens e perguntar para um prompt, detecta os EPIs para mim aqui. Ele não vai funcionar, ele vai funcionar para aquele mundo que ele conhece, talvez não, e o custo desse é grande. Eu quero um modelo desse que funciona embarcado aqui no hardware, eu não tenho conectividade, né? Você vai ter que trabalhar com supervisionado, comprimir o modelo, tem outras técnicas aí. Então, são tecnologias que vão continuar evoluindo e coexistindo até pré-deep learning. Tem coisas que fora imagens, som, dados estruturados, o pessoal usa ainda. Então, você vê que, né, algumas coisas substituem, outras continuam, né? Tá aparecendo muita coisa nova, que está muito no hype aí, e então aquilo que eu falei, por exemplo, de análise, a parte de agentes, de você acessar dados estruturados, a dados privados, daqui a pouco vai aparecer uma ferramenta pronta que já faz isso com cliques. Então, assim, é bom avaliar, né, o que já está lançando, que às vezes você tem alguma solução que facilite o seu, né, alguma coisa pronta ou pré-pronta que você consegue fazer mais rápido para fazer isso. Eu quero integrar meu sistema aqui eu preciso treinar um modelo. Primeiro, a ideia é você testar com a solução mais barata, que é via prompt. Você conecta usa o ChatGPT para testar, joga os dados lá, faz um código para você acessar lá o Azure lá e faz algum agente para ver se funciona via prompt, né? Que é mais barato. Cuidado também que esses prompts são bem sensíveis, né? Às vezes uma pequena mudança ele pode ter respostas diferentes, fazer o modelo responder coisas erradas e ter as alucinações. Não deu certo com o prompt, ok. Vamos tentar um ajuste fino aí para fazer um treinamento para tarefas específicas aí. E a generativa é só uma parte de IA, que tem muito mais coisas aí. Tá bom? Gente,
foi rápido aí, mas era isso que eu tinha para passar aí. Tá bom? Obrigado. Legal, obrigada, Maurício. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para compartilhar aí? O Paulo levantou a mão, né? Pode falar. Oi, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela explicação aí, Maurício. Foi bastante inovador, pelo menos para mim. Eu gosto bastante dessa área, né? Gosto de ler de vez em quando dá um tempinho aí. Mas você me falou um negócio que me chamou bastante atenção. É uma área que eu assim, tenho bastante interesse e é sobre. Você falou que a IA generativa, até anotei que ele é capaz de fazer descrição de imagens, né? Sim. E olhar uma imagem e fazer descrição dela. Aí eu fico pensando nessa questão de acessibilidade, né, de mídias digitais, de redes sociais, porque eu tenho vários amigos que são deficientes visuais e eles falam, olha, eu não consigo usar sei lá, um Instagram, porque o pessoal posta uma foto lá e todo mundo comenta, eu não Sim. sei bolhufas do que está naquela foto, né? Então eu acho que isso poderia ser um fonte aí, um caminho para uma evolução dessa questão da IA em ajudar a questão de acessibilidade, de inclusão também, né. Você sabe me dizer se já tem algum estudo nesse sentido, ou quais são as melhores ferramentas aí? Porque eu tenho amigos que falam assim: "Ó, eu não uso determinada rede social porque eu não consigo usar mesmo", né. Mesmo com toda a acessibilidade melhor que tem lá da Apple, que é o melhor, celular que tem para deficiente visual, melhor que o Android, né, inclusive, e eles falam: "Olha, mesmo eu não consigo". Isso sem falar em vários softwares, né, que eles precisam utilizar, mesmo em softwares, prontos já de empresas que, às vezes, a pessoa vai trabalhar numa empresa, chega lá para trabalhar na empresa, ele por ser deficiente visual não consegue usar o software que a empresa oferece. Software de CRM, de qualquer software, de gestão ou softwares próprios da empresa mesmo, eles não conseguem utilizar porque não tem um recurso suficiente para poder descrever as telas, descrever as imagens para que ele consiga utilizar aquilo lá. Então isso acaba causando uma exclusão no mercado de trabalho inclusive, né. Isso é um desafio grande, já vem alguns anos aí, e eu venho, assim, trabalhei um bom tempo nessa área, né, de inclusão de tecnologia assistiva, de pra pessoa com deficiência, então por isso que esses temas ainda me chamam a atenção, né, e quando eu vejo alguma coisa de tecnologia que é voltado para isso, eu já quero me inteirar mais para passar a informação para adiante, né, então é isso. Assim, essa área de pesquisa ainda, eu acho que eu tinha até a gente não trabalha no Ventura, a gente não trabalha com essa parte de imagem. Até antes dos línguas de linguagem, eu tinha, acho que image capturing, né? Ele tenta de criar, vamos dizer assim, uma legenda, né, para a imagem que está ali. Inclusive, até os modelos ele vai criando assim, você consegue dar uma analisada e verificar, olha, ele está olhando essa parte da imagem e ele criou esse texto, né, assim, para ver se ele está acertando. Já tinha imagem, pesquisas nessa área que eu lembro que eu já vi muitos artigos disso. Você fala em produtos, isso nessa época, eu não conheço, tá? Produtos prontos. O que eu sei é que do chat GPT, o GPT, a versão do modelo de linguagem GPT-4, ele é multimodal. Então, se você tiver a versão business, que você paga $20 por mês lá do chat GPT, ele aceita isso. Ah, mas eu acho que ele, assim, até para você conseguir carregar uma imagem e ele fazer a descrição, você tem que ter um plugin lá para fazer isso, né? Pelo chat ali, ele não deixa ele carregar ali, né? Você tem um pluginzinho para fazer isso. Ele já ajuda. Você fala assim para mim, putz, ele está muito bom. Eu não testei essa parte para falar o quão bom ele está. Mas esses modelos de linguagem, eles estão fazendo isso, eles já estão fazendo isso bem, assim, pelo que eu vi, algumas pesquisas. Agora, se fosse isso de acessibilidade, cara, é bem legal, né? Assim, isso aí é fantástico, né? E a questão é assim, né? É você ter alguém com vontade para, né, para você aplicar essa tecnologia, na questão do lucro, né? Para resolver o problema, né? Porque até naquelas apresentações do Andrew falou,
um problema grande hoje para a IA é que disruptiva de modelo de linguagem. Eu consigo criar um do zero aqui no Brasil? Cara, é milhões e milhões para você treinar um modelo lá. A gente pode partir de um para fazer isso. É muito dinheiro. Qualquer projetinho de IA, se não tem uma coisa que você já fez, tem alguns bilhões, né? Então, para negócios, muitos negócios, é complicado a gente, inclusive, para vender. A gente tem que criar soluções de produtos, assim, meio que produtificar para conseguir, porque o retorno em cima do investimento, né, é complicado. Então, eu acho que, por exemplo, não tem, a tecnologia já existe, não tem, porque, cara, né, alguém tem que bancar isso. E nessa linha também, é por isso que a parte de ética, viés, tem estudos, mas está muito atrás em relação à questão de funcionalidade. Tá? Que você ganha dinheiro com pesquisando em ética e viés, você resolve problemas relevantes para a sociedade. Mas, assim, né? Você vai ter retorno se o pessoal, não vou comprar porque você não tem algoritmo de ética, né? Mas, assim, então, é um pouco disso, porque acho que não tem aplicações, já não está aplicado, mas a tecnologia já existe aí, sim. Agora, aplicações prontas eu não sei dizer, assim, tá? Só o ChatGPT mesmo, tá? Ou o GPT-4. Tá bom. Tá joia, obrigado, Maurício. Você só confirmou aquilo que eu já tinha percebido, né? Os investimentos, de fato, nessa área ainda ficam muito a desejar, né? A gente ainda tem que evoluir bastante para conseguir. Isso aí, bom, enfim, quem sabe nossos netos verão, mas tá joia. Obrigado, E viu? assim, alento assim, é isso, assim, o que acaba acontecendo hoje, né? Como a gente é um ICT, que a gente é centro educativo, a gente tem fomentos para submeter projetos, por exemplo, FINEP, né, do governo. Tem PPI da Softex lá, e alguns deles têm muito um parâmetro que é muito de fator social. Então, às vezes, o caminho para isso é a gente utilizar verba governamental, porque daí ele tem apoio social, porque, cara, ó, eu invisto nisso, porque daí tem pontos a mais aí para conseguir projetos dessa linha, tá bom? Acho que a Adriana está com a mão levantada também. Sim, bom dia ainda, né? Não vai ser boa tarde. É. Muito obrigada pela palestra, é muito bom ouvir falar sobre esse tema, né? E assim, eu tenho uma dúvida, eu trabalhei um pouquinho com inteligência artificial em 1990, 1992, tá? E para mim, sempre inteligência artificial partiu do seguinte princípio. Eu sei que é muito simplista o que eu vou falar, mas é até onde eu consigo chegar. Precisamos ter uma base de conhecimento, dados que tenham as regras ou as informações que sejam relativos àquilo que eu desejo que a minha máquina faça. Então, por exemplo, olha, quero gerar automaticamente um cronograma de escalas de pessoas para trabalhar. Então, eu tenho que ter uma base de conhecimento de várias escalas que já foram colocadas ali, que seja de 6 meses, de 1 ano, que alguém já fez, que já aconteceu várias regras, vários eventos diferenciados. Aí, esse algoritmo, que tem toda uma estrutura diferenciada, a gente sabe disso, que é um algoritmo que vai analisar esses dados, analisa e me dá uma resposta em cima daquele histórico. Sim. Até aí eu acho que eu estou correta, eu acho que é o meu, Sim. dentro da minha simplicidade, é nesse sentido. Quando a gente fala de o próprio computador aprender, tá? A minha dúvida fica, ele gera mais conhecimento, imputa mais dados e informações nesse banco de dados, ou ele gera novos algoritmos? Ele automaticamente gera novos algoritmos? A questão de... Vou responder primeiro a questão lá que você falou assim, dos dados, sim, isso que você falou assim, é baseado na experiência, isso não mudou, né? Não, Não ótimo. mudou. A questão, assim, que eu comentei, assim, do treinamento supervisionado, até antes do generativo, é isso que você falou. Cara, vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem um treinamento hoje, um software que analisa, babá eletrônica, que analisa a imagem de bebê, né? Que ele faz... quer saber se o bebê está engatinhando, se ele está sentado, se ele sorriu, se ele está com
como fala, uma toalha no rosto, né, por causa de segurança e tal. Reconhece o pai, a mãe, para criar cards, momentos bacanas. Aí você fala assim, ó, você tem algoritmos aqui que identifica pessoas, né, prontos aqui. Pô, tem, né? Vamos pegar ele pronto para ver o que aconteceu. Não identificava criança, de vez em quando sim, não. Qual a base de dados que ele usou? É a COCO lá, de detecção de objetos. A COCO, como que é a base de dados? Ambientes externos de praças e tal. Você não vai ver um bebê engatinhando na praça lá, né? Então, cara, ele não vai reconhecer porque não tem a experiência dele. Então, isso continua igual, né? Ok. O que muda aí, que assim, do supervisionado, é que assim, esse é um bebê engatinhando, você tem que ter aquele rótulo, é custoso pra caramba, tem milhares de dados. Para treinar esses algoritmos, o pessoal, 40 mil imagens, tem uma métrica que o pessoal fala assim, olha, tem um anotador de dados aqui, que ele é 2 anotadores, ele consegue anotar 5 mil imagens por semana. Tipo assim, você tem 20 mil imagens, o cara fica 2 meses, ele fica 2 meses, às vezes você fica lá, 40 mil imagens, lá 2 meses, né? Então, assim, você vê, parte do projeto você fica anotando dados, ok? O que acontece lá da generativa lá, esse auto-supervisionado, você não rotula. Ele tenta encontrar contexto nos padrões, por exemplo, do texto. Ele aprende português sozinho, mas você não rotulou ele, porque ele tem o texto e ele fala assim, qual que é a próxima palavra? Ele começa a saber montar frases baseadas na experiência, que é um milhão de dados na internet. É os dados, mas você não precisou rotular, né? E daí, imagem autossuperizada, como ele faz? Ele usa esse contexto, ele vai quebrar um monte de imagem em pedacinhos, tenta achar o frame aqui, que completaria a imagem, mais ou menos, o modo isso. Então, você não precisa rotular. E daí ele vai aprender coisas que você não está falando, eu quero que ele aprenda isso. Ele vai aprender contextos que você não sabe que ele está aprendendo, né? Ele tem uma visão geral do mundo. Então, com esse conhecimento geral, fica mais fácil de você ensinar tarefas específicas para ele. Daí você pode ensinar via prompt. É a mesma coisa que uma criança e um adulto. O adulto, você dá algumas instruções, ele vai aprender mais rápido do que uma criança. A ideia é mais ou menos essa. Agora, ele está aprendendo coisas novas, aí é uma coisa que você pergunta, ninguém sabe responder direito, né? Tem 3 caras que são o prêmio Alan Turing em 2019, o Joffrey, o Benjamin, são os caras top de aula. Se esses 3 caras top do mundo, eles estão... Não, o Joffrey falou assim, não, a IA, ela está aprendendo coisas novas, só com clientes diferentes, né? Ele já está aprendendo coisas novas. O outro falou assim, cara, não, isso aí não está aprendendo. Então, eles ainda divergem disso. Então, assim, até esses caras estão meio assustados com as coisas que, nesse contexto de autossupersonal, ele aprende. E eu não sei te responder se ele consegue inferir novos conhecimentos. Eu não sei. Tá? Né? A maioria que eu vejo, assim, fala assim, não, acho que ele pega algum texto, ele tenta fazer inferências baseadas em conhecimentos iguais, né? Mas, assim, isso é uma nova inteligência? Não sei. Tá? Okay. Não sei se eu consegui. Okay. Sim, conseguiu responder. Então, eu entendi o seguinte, que quando você está lá no prompt fazendo perguntas e ele vai dando respostas, ele também vai armazenando essas perguntas e respostas. Se elas estão corretas ou não, pode ser ele está aprendendo certo ou não, ou se ele está de fato aprendendo, é uma incógnita. E no prompt, assim, é uma coisa assim, e no prompt ele está aprendendo naquela janela de contexto. Você fechou aquele chat, ele não sabe mais nada, né? Esse é o ponto, né? Ele não joga, né? Para você jogar isso no modelo para ele aprender, outra pessoa saber, você tinha que fazer um fine tuning, né? Então, assim, ele não aprende. Sim. E isso eles fazem de propósito, porque senão tem um espírito de porco que vai ensinar coisa errada. Né? Exatamente. Eu não posso ampliar essa massa de dados, esse banco de dados com coisas erradas. Eles devem fazer isso por versão free, mas ele tem uma curadoria, né? A Deus dará, eles não vão fazer isso não. Ok, perfeito. Era a resposta que eu queria. Ou seja, ele não está gerando de falta algoritmos. Os algoritmos inteligentes já estão prontos lá e qualquer questionamento que eu faço só entro nessa massa de dados com uma auditoria, se a gente vai pensar bem se pode mesmo entrar aquela informação. Tá.
posso contribuir um pouquinho? Eu tive umas experiências agora recentemente que eu estou pesquisando algumas coisas para fazer um DevOps lá, o Kubernetes, tal, deploy em Kubernetes. E, tipo, eu perguntei várias coisas aqui no ChatGPT e tal, né? Ele montou o comando para mim, só que aquele comando não estava totalmente certo para a realidade ali do Kubernetes. Então, eu falei, não deu certo. Ah, não, mas eu errei porque a versão tal que você está usando da imagem, aí ele vai buscar outra resposta que possa encaixar ali. Não é exatamente o correto. Ele vai buscar as N respostas que ele encontrar daquele assunto, né? E aí ele vai... Aquele salpicar que ele pega, às vezes ele pega assim, opa, não deu certo isso aqui, vamos ver isso aqui, né? Exatamente. E aí, nisso é que eu entendo que ele vai aprendendo, porque, tipo, ele vai sabendo que eu falei para ele que aquela primeira resposta não funcionar. Se eu perguntar alguma outra vez, talvez ele não vá dar a mesma resposta. Sim. É o famoso vai que cola, né, Zé? É isso Vai mesmo. que Vai que cola, né? Eu tô apoiando aqui, ele tá me ajudando, bastante, mas Tem hora que não cola. dá muita resposta que não é o correto. Hoje, assim, a gente aqui até, assim, vocês são empresa de TI também lá, a gente tem essa iniciativa que a gente tem desenvolvimento de IA para algoritmos de IA e tem o pessoal que está trabalhando com produtividade. Então, a gente está com o Microsoft Copilot, né, né, já colocando lá para ajudar o desenvolvimento de código, os caras estão adorando lá, enfim, né. O pessoal faz muito isso que você falou, eu quero um algoritmo para fazer isso de DevOps, né, eu tive uma experiência, instalei o Postgres aqui no banco, no meu Linux, deu pau, cara, não achava no servidor, falou, deu esse erro aqui, cara, tenta isso, não deu certo, daí ele vai, né, daí ele responde, né, o pessoal de QA está fazendo muito isso para gerar, aqui tem o cenário, aqui tem a história, gera os casos de uso, gera o cenário de teste, gera código, Jerk, né, que fala, não sei como chama a ferramenta para pessoa automatizada, o pessoal usa muito isso daí, mas é como o copiloto que você falou, cara, você tem que dar uma ajeitada, né, o negócio você tem que pegar, se fazer coisas desse tipo, você não conhece do assunto, você pode estar gerando coisa errada, porque ele vai errar. Agora, quanto mais aumentar essa base de conhecimento, menos erro vai ter, né? E assim, o que está acontecendo, um monte de gente está criando modelos de linguagem específicos para problema. Então, cara, eu não quero que ele saiba tudo, genericamente, né? É um pato, né? Sabe tudo, mas não sabe nada muito bem. Assim, então tem gente que, não, vou criar uma LLM que é bom para documentos jurídicos, né? Que é bom, o Copilot é isso. O Copilot pegou a LLM lá para gerar código. O cara treinou mais e mais em cima, né, para gerar código. Então, ele vai ficar muito melhor se você colocar dados específicos num determinado assunto, né? Então, é isso. Legal. Legal, Bom, obrigado pela aula aí, Maurício. Muito obrigada, viu, Maurício? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar, então. Obrigada aí, Maurício, pela contribuição, pela palestra. E obrigada também, pessoal, pela participação e pela interação de vocês aqui. Valeu. Essa apresentação aqui foi a primeira que eu fiz, tá? Assim, eu já tinha feito outras, aí eu tive que modificar algumas coisas e espero que vocês tenham gostado. Sim, foi muito bom. Muito mesmo. Legal, pessoal. Bom, obrigada, então. A gente se vê no próximo Art Talks, então. Bom almoço para vocês. Bom almoço para todos. Obrigado, Tá, até mais. obrigado, pessoal. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Bom almoço, Tchau. tchau. Tchau.